a palavra a Clarissa. A Daniele já admitiu você para você colocar os seus slides aí, você já está já capacitada, tá, para colocar aí. E a Clarissa Ferola, diretamente do estado de Michigan, nos Estados Unidos, para nós. Muito obrigado. Fica à vontade, Clarissa. Consegue colocar aí o seu slide? Vocês estão vendo aí? Sim, sim, já pode abrir, está ótimo. Então tá bom. Deixa eu aumentar aqui. Ok. Bom, então, primeiramente, nós queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui, embora de tão longe fisicamente, mas com esse milagre da tecnologia, graças a Deus, podemos estar próximos, né? E sentir o gostinho do Brasil. Ficamos também assim com saudades, né, do Brasil, nesse contato, né, com vocês, então para a gente é muito bom. Então nós agradecemos primeiro a Deus e a casa pelo convite, dispensando maiores apresentações, já foram feitas, né? Meu nome é Clarissa e nós estamos aqui hoje para falar de um tema muito especial que nos foi sugerido em função do nossa labuta diária abençoada, né? Estamos militando nessa existência, nesse campo de estudos dessas doenças que são, como Manuel Flomeno de Miranda nos diz, um verdadeiro flagelo que hoje atinge a humanidade. Então, hoje nós vamos falar especificamente da doença de Alzheimer, antigamente conhecida como demência senil, tanto nos seus aspectos materiais como espirituais. Mas fiquem tranquilos que nós não vamos nos alongar muito na parte material do tema para não cansar a ninguém e nem a nós mesmos com discussões acadêmicas que de teorias científicas nós vamos deixar um pouco de lado, mas vamos trazer mais a questão espiritual, com um pouquinho também do embasamento científico, para ampliar o nosso estudo e a compreensão de todos nós. Quero falar de coração que, como estou falando não apenas com uma pessoa que estuda essa doença, mas também com uma pessoa, como muitos de nós, tocada pessoalmente por ela, em função de casos que atingem familiares ou pessoas queridas. Então, nós compreendemos muito bem a verdadeira dor e o caráter de dificuldade que essa doença traz para a convivência também dos entes queridos. Então, nós vamos começar trazendo, primeiramente, um pouco do Evangelho de Jesus. Trazemos aqui uma passagem muito interessante, que está em Marcos, capítulo 2, versículos 16 e 17. Eu vou ler porque ela é bem pequenininha e diz assim: E os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E essa passagem, ela é muito interessante, porque nós gostaríamos de destacar alguns pontos para reflexão inicial. Primeiramente, quem são os enfermos na concepção do nosso Mestre Jesus?
Os enfermos são aqueles, como ele destaca, aqueles que ele veio chamar, os pecadores. E pecador, como nós compreendemos, a palavra tem a sua origem no sentido daqueles que erraram o alvo, não é? Que se desviaram da lei de Deus. Então, enfermos ou pecadores, podemos considerar que nesta terra somos todos nós, em maior ou menor grau, não é? E quem são os sãos, ou aqueles que têm saúde verdadeira, né? Saúde física, mas principalmente espiritual? Os sãos são aqueles que são justos, que Jesus diz que ele não veio chamar os justos, mas sim os pecadores, os que estão doentes. Então é interessante notar que, em oposição a um caráter de enfermidade, como aqueles que se desviam da lei de Deus, a saúde está na justiça, ou em manter a justiça no seu caráter, não é? Ou seja, está de acordo com a justiça divina, com a lei divina. E qual o remédio que Jesus nos propõe? Ele diz que vem nos chamar aos enfermos ou pecadores ao arrependimento. Então, essa palavra é muito interessante, não no sentido de culpa patológica, mas arrependimento no sentido de tomada de consciência, de reflexão interior, de cair em si dos nossos equívocos morais, das nossas vicissitudes já de muitas existências, e se arrepender no sentido de desejarmos nos curar, desejarmos nos voltar para o alvo de onde nos desviamos, que é Deus, nosso Pai. E por fim, quem é o nosso médico divino? É Jesus, não é? Então, Jesus é o verdadeiro médico, como diz o livro, né? Que é livro conhecido, Médico de Homens e de Almas. Por isso, o médico por excelência que curava as enfermidades do corpo, porque conhece toda a medicina, e também, principalmente, as enfermidades da alma. Então, já que estamos falando de doenças, julgamos essa reflexão muito oportuna. E dando continuidade ainda aos ensinamentos de Jesus como médico e a sua proposta de terapêutica, podemos lembrar que em muitas curas, Jesus perguntava: o que queres que eu faça? Então, Jesus nunca impunha nada a ninguém. E quando qualquer necessitado se aproximava, mesmo que ele soubesse já a sua necessidade interior, ele fazia essa pergunta, quase que uma pergunta retórica, talvez até aparentemente óbvia, não é? A gente pode pensar, mas o que o cego vai querer? O cego quer ver, não é? Então, deve haver um objetivo para essa pergunta retórica de Jesus. Jesus queria nos chamar, e deseja com certeza nos chamar, à reflexão interior, porque ele conhece a nossa necessidade primordial de cada um de nós. Mas será que nós conhecemos a nossa necessidade? Então ele nos pergunta para nos ensinar, para que possamos refletir o que nós desejamos, qual é a nossa vontade diante de Jesus, diante de Deus, diante da espiritualidade que está conosco todos os dias, ouvindo as nossas orações para nos ajudar. Então, precisamos ter nítido uma vontade, um propósito, uma determinação interior
para podermos ser efetivamente auxiliados por Deus e pelos bons espíritos no nosso progresso moral evolutivo. E aliado a essa reflexão, nós trouxemos alguns exemplos, por exemplo, para a gente tornar um pouquinho mais palpável quando a gente fala em propósito ou qual é a nossa vontade. Então, são reflexões que todos nós podemos e devemos fazer. Quem precisamos perdoar, quem devemos amar, seja a nós mesmos, ao nosso próximo, aqueles que nos feriram, quais virtudes precisamos desenvolver, quais paixões precisamos superar na nossa personalidade, como podemos compreender as dores que estamos vivenciando aos olhos de Deus, sabendo que toda dor tem uma causa, um propósito, tem uma finalidade de resgate, de terapêutica, como nós vamos estudar hoje. Então, quando falamos de vontade, de propósito, falamos nesse sentido de refletir nessa pergunta que Jesus nos faz: o que nós estamos desejando? Qual é a cura que nós precisamos? E qual é a nossa vontade real e a nossa necessidade real para sermos curados? E tudo isso irá resultar, então, numa mudança moral, na nossa transformação dos nossos sentimentos e também na aquisição de uma sabedoria que está contido naquela frase célebre que Jesus dizia ao final de muitas curas: vá e não peques mais, que significa vá e transforma-te, vá e não tenha reincidência, não repita esse teu erro. Essa é a nossa verdadeira cura, cura da alma e, consequentemente, do corpo. Bom, dito isto, vamos então fazer uma ponte, já que estamos falando de doenças. Qual a definição de doença segundo a medicina da Terra? Então, a OMS vai nos definir saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Então, é interessante notar que a medicina hoje, graças a Deus, já está englobando a definição de saúde não apenas como o bem-estar, o equilíbrio do corpo físico, mas também englobando um equilíbrio mental, certo? Psicológico, emocional e do convívio do ser humano, social. Muito embora nós sabemos que ainda falta algo muito importante, não é? A parte espiritual. Então, qual será a definição, então, de doença e de saúde segundo a doutrina espírita? Nós trouxemos, então, aqui algumas referências, começando pelo Livro dos Espíritos, para responder a essa pergunta. Na questão 714, é perguntado aos espíritos o que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos. E a resposta é grande, nós resumimos, para trazer aqui o aspecto do nosso interesse. Mas a resposta diz mais ou menos assim: pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. As doenças, as enfermidades e ainda a morte que resultam do abuso são ao mesmo tempo o castigo à transgressão da lei de Deus. E complementando, na questão 614,
a espiritualidade nos esclarece que o homem só é infeliz quando dela, da lei de Deus, se afasta. Então, o que essas duas questões têm em comum? A espiritualidade vai nos definir, de acordo com os ensinamentos de Jesus, de que a enfermidade ela resulta do abuso ou do afastamento da lei de Deus, certo? Assim como Jesus diz que enfermos são os pecadores, ou seja, aqueles que se afastaram da lei, se afastam do alvo. Então, a espiritualidade vem nos dizer isso também em Allan Kardec, não é? Que a enfermidade é proveniente da nossa transgressão da lei de Deus. E, como consequência, temos a nossa infelicidade, porque a lei de Deus é perfeita, não é? E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 15, vai nos dar assim, uma imagem metafórica, simbólica, interessante sobre a questão da saúde. Ele vai dizer que a saúde é como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos que o manejam. Então, é uma coisa muito simples, né? Quando a gente visita a casa de alguém, a gente que tem aquela mania muito cristã de reparar, né, nas coisas, a gente vai logo vendo, poxa, se a casa está cheirosa, está limpinha, está bonita, tá arrumada, né? A gente até elogia, que cheirinho bom, né? Que casa, que ambiente harmônico. Ou então, se a gente não fala, a gente pensa sobre aquilo, né? Decoração bonita, que flores bonitas, né? E ao contrário, quando a gente entra em certos ambientes, ainda mais quem tem alguma sensibilidade, até capta o ambiente espiritual, a energia, e às vezes perturbadora, sombria. Então, assim como a casa reflete o seu proprietário, o morador, a saúde do nosso corpo, nosso organismo físico, reflete também a nós que estamos habitando neste corpo temporariamente, né? Então, basicamente, Emmanuel, de uma forma muito didática, vai dizer isso, que quem cria a nossa saúde somos nós. Mas como que isso se passa efetivamente? Então, relembrando do conceito que nós temos na doutrina espírita, de que nós temos um corpo material, um corpo espiritual sutil, o perispírito, e que somos um espírito, vamos então verificar que o espírito, através da sua vibração, ele impacta o seu corpo material através das energias que ficam impressas no perispírito. Então, basicamente, nós vamos ver aqui no livro Leis de Amor, Emmanuel nos dando essa explicação, aonde foi perguntado se o erro de uma encarnação passada pode influenciar na encarnação presente, predispondo o corpo físico às doenças, e de que modo isso ocorre. Então, Emmanuel diz que a grande maioria das doenças tem a sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo espiritual, ou seja, do perispírito. E que quando nós agimos de forma errônea, nesse ou naquele setor da experiência evolutiva, marcamos o nosso corpo espiritual sutil com desequilíbrios ou distonias, que predispõem então à instalação de determinadas enfermidades, conforme o órgão atingido.
Então, vamos verificar esse conceito muito importante, já entrando nos mecanismos sutis espirituais de como as doenças se instalam efetivamente no nosso corpo físico, a partir das impressões deletérias que nós marcamos no perispírito, no corpo espiritual, ao infringirmos a lei de Deus. Então, André Luiz, no livro Missionários da Luz, vai falar também algo em torno do mesmo sentido, sobre a importância do perispírito e a sua relação com as enfermidades. André, então, vai dizer que, assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corrói o centro de força, com reflexos sobre as células materiais. E ele completa dizendo que às vezes isso são ocorrências simples, ocorrências passageiras, que não vão ter muita consequência. Mas em muitos casos podem ocorrer verdadeiros desastres orgânicos. Principalmente, olha a importância da oração, quando não temos vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. Então, André, reiterando, né, conforme nós vimos em Emmanuel, vai falar que o nosso organismo perispiritual, com toda a sua complexidade, ele vai absorvendo fluidos, elementos que são como alimentos venenosos, não é? Pelas nossas atitudes equivocadas, pelos nossos pensamentos enfermiços, memórias do passado, e que vão assim corrompendo os nossos centros energéticos e acaba reverberando sobre o corpo material. Bom, vamos ver então a esse respeito como que isso ocorre, não é? Então, vemos ainda no livro Leis de Amor uma pergunta muito interessante que foi feita a Emmanuel sobre a mente, o poder da mente, como se fala, né? A mente invigilante pode instalar doenças no organismo? E a resposta é simples, porém curta e impactante. A mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Eu sempre, da primeira vez que eu ouvi essa frase, eu fiquei muito assim impactada, né? E ela é até bem atual, considerando a questão da pandemia do coronavírus e toda a dor, o flagelo que tem trazido a muitas vidas e muitas famílias, e nos faz assim pensar, né? Nossa, meu Deus do céu, um vírus tem um poder tão letal. Agora, imagine que a espiritualidade nos diz que mais letal ainda do que os vírus, né? Como o próprio Covid-19, é a nossa própria mente quando não está alinhada no bem, centrada no equilíbrio, no amor, né? Então, isso vai dando para a gente uma dimensão de como nós precisamos aprender a educar, equilibrar a nossa sintonia mental. E depois, abaixo, tem uma referência assim, muito interessante, que eu simplifiquei ela, mas é uma citação basicamente de André Luiz, está no capítulo 40 do livro Evolução em Dois Mundos, Psicografia de Chico Xavier, onde André Luiz vai nos informar sobre o efeito deletério das vibrações mentais negativas sobre o corpo. E ele diz que vibrações negativas têm efeito semelhante a raios ultravioleta, que podem ocasionar alterações no material genético das células, ou seja, o famoso DNA,
Então, André, ele nesse capítulo, ele menciona a questão de uma outra doença que hoje é muito comum, né, um verdadeiro flagelo também da humanidade, que é o câncer. E ele não diz certamente que todos os tipos de câncer estão relacionados com a questão da vibração. Sabemos que, em muitos casos, é uma causa congênita, hereditária, né? Que o indivíduo já vem também com uma programação espiritual para desenvolver aquela doença por causas peculiares. Mas ele fala que, em muitos casos, a nossa vibração mental desalinhada, ela tem um efeito tão deletério que ela se assemelha aos raios solares, né, os raios ultravioleta, sobre as nossas células físicas. Então, coloquei aqui um esqueminha, né, bonitinho, para que a gente fique imaginando, né? Mas, vendo ali o raiozinho amarelo e o raiozinho cinza, a gente não quer se focar só no negativo, né? Então, assim, vamos pensar, se a nossa mente invigilante, ela pode ter um efeito deletério, a nossa mente iluminada, ela tem certamente um efeito muito poderoso, até mesmo para curar, né? Para nos curar também. Então, precisamos aprender a transformar a nossa vibração, a nossa sintonia, o nosso pensamento e sentimentos para não mais gerar enfermidades, para não mais marcar o nosso perispírito com energias negativas, mas gerar energias de amor, energias de positividade e de saúde. Bom, e vamos assim refletir, né? Porque tudo na vida tem uma função inteligente. Qual é o papel das doenças? A gente, como espírita, nós pensamos assim, a gente sabe, provação e expiação, né? Quer dizer, tem sempre uma causa no passado ou no presente, que muitas doenças somos nós mesmos que criamos nessa vida pela nossa invigilância, pelos excessos da dieta, né? Ou qualquer outro tipo de excesso. Então, muitas doenças, inclusive, não são de origem chamada kármica, mas nós criamos aquela causa nessa mesma vida, pelas nossas vibrações desalinhadas. Porém, toda doença tem que ter uma finalidade. Então, Joana de Ângeles nos esclarece esse respeito. E ela coloca, assim, dois objetivos, duas finalidades importantes. Uma é a reflexão do indivíduo e a modificação moral. Então, Joana nos diz que as doenças orgânicas se instalam em decorrência das necessidades kármicas que lhes são inerentes, convocando o ser a reflexões e reformulações morais proporcionadoras do reequilíbrio. E, além disso, ela também diz que as doenças podem ser uma espécie de freio às nossas más inclinações. Então, ela fala que nas patologias congênitas, ou seja, aquelas doenças hereditárias, quando nós já nascemos com as doenças, o psicossoma impõe os fatores kármicos modeladores necessários à evolução, sob impositivos que impedem, pelos limites de injunções difíceis, a reincidência no fracasso moral. Então, muitas vezes, nós vemos casos na literatura espírita exemplificando, as enfermidades, elas podem ser também uma espécie de bênção para nos impedir a nossa repetição dos nossos erros, às vezes de muitas e muitas vidas.
por incrível que pareça, às vezes nós mesmos, já esclarecidos, cansados de errar, pedimos a Deus para vir com aquela dificuldade, aquele espinho na carne, para nos impedir de repetir os nossos equívocos. Então, no final das contas, o papel das enfermidades é curar, né? Então, é fazer com que retornemos pela reflexão, pelo arrependimento, como Jesus fala, retornemos para o alvo, retornemos para a lei de Deus. Bom, aí vocês devem estar pensando, né? Eu acho que ela esqueceu do tema. Eu acho que, não sei, né? Não esquecemos, né? Depois dessa introdução, agora que já estamos mais assim ferramentados a respeito das doenças, vamos falar então dos aspectos materiais, ou seja, como que a ciência do mundo está vendo hoje a questão da doença de Alzheimer, mas como eu falei, de uma forma bem uma pincelada mesmo, para não cansar a ninguém. Então, a doença de Alzheimer, ela é uma forma de demência, não é? Demência no sentido de perda da cognição, correto? Então, existem vários tipos de demência e muitas demências estão associadas com a melhor fase da vida, não é? Então, com a idade avançada, tá? E a doença de Alzheimer, ela é a forma mais comum, né? Abrangendo aí de 60% a 80% dos casos de perda cognitiva. E para a gente ter uma noção de números, cerca de 50 milhões de pessoas, segundo estimativas, padecem hoje desse sofrimento. E os números, as projeções para os próximos anos são igualmente alarmantes, pois o maior fator de risco é o envelhecimento. E como a população está envelhecendo, né, estamos vivendo cada vez mais, o número de casos estima-se para aumentar nos próximos anos. Infelizmente, atualmente, nenhum dos tratamentos disponíveis hoje é capaz de retardar, ou seja, de parar os danos e a morte neuronais que observamos nesse quadro. E a respeito das manifestações de sintomas, no início temos um quadro que às vezes passa até desapercebido, porque começa com uma dificuldade bem assim de leve, de se lembrar de coisas do dia a dia, de conversas, de nomes, de fatos, um pouco assim de apatia, de tristeza. E como a gente sabe que nos idosos é comum um esquecimentozinho básico, viu? Até hoje nos jovens está dando também, quem está com muita coisa na cabeça, mas às vezes passa desapercebido realmente no início da doença, porque a gente confunde com aquele esquecimento que é natural na terceira idade. Então, nem tudo é Alzheimer também. Mas a questão é que os sintomas, eles progridem no Alzheimer. Então, na fase tardia, temos assim uma comunicação, a habilidade, né, da pessoa se comunicar fica bem prejudicada, muita confusão, desorientação, mudanças comportamentais também, né, o comportamento da pessoa pode mudar totalmente, uma irritabilidade ou uma depressão muito grande.
E nos estágios mais avançados, temos assim um quadro bastante complicado, doloroso, onde o paciente ele encontra dificuldade de andar, né? Ele precisa de auxílio, de assistência para praticamente tudo, para se alimentar e já não consegue falar direito, tá? Então a gente sabe que é uma doença que ao longo dos anos ela progride para um quadro muito complicado e que requer muito amor, muito carinho da família. Com relação ao tratamento, os tratamentos hoje, existem tratamentos, mas eles são voltados principalmente para diminuir um pouco dos sintomas, tá? Do paciente. Então, como mencionei, infelizmente ainda não existe cura propriamente dita. Então, são tratamentos de reposição, por exemplo, de neurotransmissores, tratamentos para tentar administrar um pouco o quadro da apatia, da depressão, mas realmente, em termos de reversão da doença, ainda estão sendo feitas muitas pesquisas a respeito e nós temos assim esperança que com todo esse investimento, esforços que são muito grandiosos, nós vemos todos os dias dos nossos colegas e milhões, milhares de pesquisadores dedicados, mas principalmente com o auxílio de Deus, né? Tenho certeza que vamos conseguir, na graça de Deus, encontrar um caminho. Bom, por fim, e esse é o último slide, eu prometo, dos aspectos materiais. Aqui nós queremos mostrar o que chamamos assim marcos patológicos da doença, ou seja, quais são as características do cérebro da pessoa que tem o Alzheimer. E também é um quadro até semelhante, digamos assim, em outras doenças degenerativas, né, como Parkinson, a esclerose lateral amiotrófica, ok? Então, basicamente, nós temos um quadro onde temos a chamada perda de conexões entre os neurônios, ou seja, as comunicações das células nervosas, que são chamadas sinapses. E após, quando a doença já vai avançando, começa-se também um processo de inflamação generalizado, e tudo isso em conjunto acaba culminando na perda das células nervosas. E um outro quadro bastante peculiar, nós podemos ver nessa foto aqui, muito bonita, aqui na direita, parece assim um quadro, né, para a gente colocar na nossa casa. Isso aqui é uma microscopia do cérebro. Então, nós estamos vendo assim os neurônios aqui de pretinho, tá? E para mostrar um fenômeno que acontece nessa doença a nível microscópico, que é a formação desses chamados agregados, ou seja, verdadeiros novelos emaranhados densos de proteínas, e eles se acumulam do lado de fora dos neurônios, tá? E tem esse nome aqui bonito, né? Peptídeo beta-amiloide, e também dentro dos neurônios, tá? Não precisamos nos preocupar com esses nomes, que é a chamada proteína tau, ok? Mas esse quadro, ele é característico. Então, quando você faz a análise microscópica do paciente após a morte, né, do cérebro, caracteristicamente nós vemos esse quadro, a presença desses emaranhados proteicos, que são muito estudados na doença. E a foto desse senhor simpático, que é o Dr. Alois Alzheimer, colocamos aqui, porque foi ele que descreveu
esses marcos patológicos. Era um médico alemão, isso foi no ano de 1906, tá? Então, ele foi o pioneiro estudando uma paciente e ele fez essa observação, essa descoberta de que pessoas com essa característica da perda da memória, na época chamado de demência, né, ou loucura até, tinham essa característica a nível microscópico da formação desses emaranhados no cérebro. E o que acaba acontecendo, por fim, é que quando nós comparamos o cérebro do paciente com Alzheimer, em estado avançado, aqui na direita, com o cérebro de uma pessoa normal, na esquerda, a presença desses emaranhados, desses agregados, causando toda essa disfunção, segundo os estudos mostram hoje, gera então essa perda nas conexões, na comunicação dos neurônios e também a perda das células nervosas ao longo do tempo. Bom, ufa, né? Chega agora dessa parte científica e vamos agora retomar para uma parte muito interessante, os aspectos espirituais. Nós pesquisamos e encontramos na literatura espírita duas referências, algumas poucas referências, especificamente à doença de Alzheimer. Uma delas vem da benfeitora Joana de Ângeles, no livro Espelhos da Alma, tá? E eu vou ler aqui rapidinho. A Joana vai nos dizer que o mal de Alzheimer, como também era conhecido antigamente, tem raízes muito mais profundas na sua psicopatogênese do que se possa imaginar à primeira vista. Enferma o espírito que ao longo da existência bombardeia inconscientemente os neurônios com as cargas de energia negativa no seu cerne impressas, um tormentoso processo de recuperação de graves males causados ao próximo e, portanto, em consequência, a si mesmo. E aí ela vai falar que existe uma ação deletéria de pensamentos inconscientes de culpa, de amargura, de ressentimento, procedente de outras existências. Então, a gente coloca um quadrinho para facilitar, se a gente fosse resumir esses ensinos da benfeitora, poderíamos então destacar energias negativas, né? Olha o poder mental, a mente desalinhada, atuando sobre o corpo, pensamentos inconscientes de culpa, amargura, ressentimento e também um quadro de recuperação do espírito. E continuando, Joana diz também que outros fatores também contribuem para essa doença, tais como os transtornos fóbicos, a insegurança emocional, os conflitos não resolvidos interiormente, e que se constitui em um dos mais terríveis e afligentes para o indivíduo, que não tem consciência da sua extensão, e principalmente para a família e os entes queridos que se tornam desconhecidos, ignorados. Então, Joana vai dizer que é um cárcere para o espírito, porque perde o contato com o mundo exterior e padece a doença sem poder expressar-se. Ao lado das terapêuticas que minimizam e retardam o processo da doença estão a alimentação cuidadosa, vegetal e rica, até as orações, reflexões e a ação do bem, quando ainda se possui discernimento, ou seja, nas fases que antecedem ao estado avançado da doença. Então, aqui trazemos aqui o nosso quadrinho pedagógico para nós lembrarmos, né,
as palavras-chave da benfeitora: transtornos fóbicos, ou seja, medos, não é? Insegurança emocional perturbadora, conflitos internos não resolvidos. E como terapêutica, ela propõe a alimentação equilibrada para prevenir, mantendo assim a saúde do sistema nervoso, rica em vegetais, orações, reflexão edificante, o estudo do Evangelho e a ação no bem. Isso tudo porque para modificar essas nossas vibrações mentais, melhorar o nosso padrão vibratório. E uma outra referência que também nos tocou bastante, que encontramos, foi de Manuel Filomeno de Miranda, no livro de psicografia de Divaldo Pereira Franco, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. E eu recomendo a quem tiver o livro ou desejar, até que procure, se tiver interesse, porque o Manuel Filomeno, ele fala mais ou menos 2 páginas, não podíamos trazer assim tudo, mas ele fala 2 páginas sobre esse tema, é muito esclarecedor. Então ele vai dizer sobre o papel da hereditariedade nesse trechinho, ou seja, a carga genética que exerce um papel fundamental na sua manifestação do Alzheimer, comprovando que esses pacientes são espíritos incursos em delitos idênticos e praticados juntos. Então ele vai falar, e eu fico realmente assim impressionada com a precisão desse relato mediúnico, porque Manuel Filomeno vai falar através de Divaldo sobre o papel dos genes no cromossomo 21 e 19. Isso está de acordo realmente com os achados científicos para a hereditariedade. E ele diz que, graças a essa ocorrência infeliz, os espíritos acompliciados retornam no mesmo grupo familiar, biológico, a fim de encontrarem fatores predisponentes para a ação do perispírito na elaboração do corpo que propiciará o aparecimento da enfermidade moralizadora do endividado. Então, Manuel, trazendo assim algo ainda adicional ao que Joana comentava sobre a influência da nossa energia mental sobre o cérebro, o Manuel Filomeno vai falar também da questão da genética, da hereditariedade, trazendo um quadro de provação para a família e para o indivíduo, onde muitas vezes são espíritos afinizados em delitos e equívocos do passado, que agora vem, através dessa enfermidade, se moralizar, se restabelecer de acordo com a lei divina. Bom, e para nós concluirmos, né, que eu acho que já estamos chegando aqui, já chegamos aqui no nosso tempo, gostaria aqui de trazer um resumo, porque falamos das doenças, mas precisamos pensar na terapêutica, não é? Então, para o tratamento, não só da doença de Alzheimer, mas para o tratamento de todos nós que somos enfermos e estamos nesse grande hospital que é a Terra, temos como recomendações da espiritualidade a transformação moral pela nossa vontade, pela nossa determinação, o estudo do Evangelho e o autoconhecimento, quer dizer, refletir, se avaliar, perceber em que nós precisamos nos modificar a cada dia, as orações e reflexões no bem, a caridade, não é? E a terapêutica do passe, para todas as enfermidades físicas e espirituais.
E com relação aos nossos entes queridos que sofrem muito com essa doença, e Manuel Filomeno também vai comentar sobre isso na sua página, sobre a importância dos entes queridos na sustentação da paciência, do amor, terapia e a importância da oração em família e o culto no lar. Porque eu não trouxe aqui, mas Manuel Filomeno comenta sobre como que esses pacientes com demência e doenças degenerativas muitas vezes ficam vulneráveis a ações obsessivas e ataques espirituais, em função de estarem assim quase que parcialmente deslumbrados. Então, é muito importante estarmos em oração pelos nossos entes queridos, para ajudar também a proteger espiritualmente nesse momento de muito sofrimento. Então, nós vamos encerrar aqui o nosso estudo, agradecendo mais uma vez a Deus e também a presença de todos vocês, e deixar aqui essa reflexão para nós sobre a importância de tomarmos essas decisões íntimas para promover, então, a nossa verdadeira cura, que é pela nossa transformação dos nossos sentimentos, da nossa transformação moral. Tá bom? Muita paz. Muito obrigada. Nós te agradecemos, Clarissa,